Nova alta no preço do cacau e preços do açaí se mantendo altos mesmo na época de safra. Bora entender o que está acontecendo com os preços do açaí, pimenta do reino e cacau agora no giro de preços de número 10. E aí pessoal, eu me chamo Fernando e antes de irmos aos preços, eu quero te lembrar que a Equipesca, a nossa parceira aqui do Promudas, foi quem criou e é a única fabricante da Sombrite, que é a marca referência quando falamos em telas de sombreamento. Se você, assim como a gente aqui do Promudas, quer utilizar Sombrite, é só você falar com a Equipesca diretamente pelo WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Clica lá, você vai para o WhatsApp e falar diretamente com a Equipesca e por lá eles vão te informar aonde é que tem uma loja mais perto de você para você adquirir a sua tela Sombrite original. Então vamos lá aos preços. Bem, bora começar pelaquela cultura que não teve muitas mudanças, que é a da pimenta do reino. E por último, eu vou deixar a cultura do açaí, que nessa sim os preços estão me deixando realmente muito curiosos. Bora lá. Pimenta do reino. Nos últimos meses, os preços da pimenta do reino basicamente se mantiveram de lado, ou seja, se mantiveram ali numa média constante, na casa dos R$ 30 o quilo. Lembrando que eu tô falando da pimenta preta, que é esse tipo de pimenta do reino aqui, ó, desse formato de pimenta preta, tá? No caso, a pimenta branca a gente não comenta aqui, mas só para efeitos de comparação, ela está em média R$ 20 a mais, na casa dos R$ 45 a R$ 50 o quilo da pimenta branca. Realmente bem mais valorizado que a pimenta do reino preta, que hoje está no patamar de R$ 30 o quilo. Aliás, desde a sua subida, que aconteceu entre maio e junho desse ano, nunca mais ela reduziu para baixo de R$ 30. Sempre permaneceu nesse preço, nesses patamares, que são relativamente altos se comparado aos preços dos últimos anos. A última subida que nós tivemos foi agora em setembro, quando quase que bate novamente os seus R$ 40. Aqui na região, pelo menos, chegou próximo de R$ 36, R$ 37 o quilo, mas não superou os patamares de 40 a 42 que foram atingidos lá em junho ou julho, se eu não me engano. Mas basicamente é isso. Bora esperar os próximos meses para ver como é que os preços da pimenta do reino vão se comportar. Por aqui, sem muitas novidades. Agora então, atualizando nosso gráfico de pimenta do reino, para o dia 26 de novembro, o preço de R$ 30 o quilo da pimenta preta. E, claro, comenta aqui embaixo como é que está o preço da pimenta do reino aí na sua região, aí na sua cidade. Fala aqui para mim nos comentários. E bora para a próxima cultura, que é a do cacau. Essas aqui são amêndoas do nosso plantio, que vocês acompanharam aí desde a implantação do pomar de cacau até a primeira colheita. Olha que bacana. Bem, galera, no caso do cacau, e esse é muito interessante, tá? O cacau, se comparado à pimenta do reino, ele tem uma oscilação, uma volatilidade, melhor dizendo, muito, mas muito mais alta. Se você está nesse mercado, você tem que ter mais estômago, porque o cacau realmente dispara de preço e cai bruscamente, muito rápido, em pouquíssimo tempo. Então, olha que interessante, nós tivemos aí um forte crescimento nos últimos dias no preço do cacau, tá? Ele estava no patamar de R$ 45 em média e ele atingiu aí nos últimos dias o patamar novamente de R$ 60 o quilo da amêndoa. Então realmente tivemos uma excelente subida nos preços. Aliás, vocês viram aí, eu mostrei para vocês lá no Instagram, falando para vocês sobre os preços que nós acabamos de fechar a nossa última venda de cacau que nós colhemos, né? E nessa época, que faz algumas semanas, nós vendemos ele a R$ 45 o quilo. Sendo que, caso eu esperasse por algumas semanas a mais, é claro, não tinha como eu prever, mas se eu segurasse por algum acaso, eu iria vender a R$ 60 o quilo. Eu conseguiria R$ 15 a mais em cada quilo de cacau que eu fosse vender, caso eu esperasse algumas poucas semanas. Isso mostra o quão volátil é o mercado do cacau. E é sempre importante ressaltar que esse preço de R$ 60, que eu afirmo aqui, ele é baseado no preço de venda para um determinado comprador. Nesse caso, as fábricas, as chamadas esmagadoras. Elas são responsáveis por pagar um preço bem mais interessante do que, claro, os intermediários, aquelas pessoas que vão comprar de você para poder vender para as esmagadoras, né? O famoso atravessador. Ele, claro, tem que tirar seu lucro também dessa negociação, então ele coloca o preço um pouco mais lá embaixo. Para você ter uma ideia, aqui na cidade de Castanhal, os compradores de cacau, os atravessadores, né? Eles estão pagando numa faixa de R$ 45 o quilo, enquanto que, vendendo diretamente à fábrica, você recebe R$ 60 o quilo, para você ver a diferença de preço. E claro, também vale ressaltar que esse é um tipo de cacau. Existem vários tipos de cacau, de amêndoas de cacau,
tipo de fermentação, variedades do cacaueiro, que vão influenciar também no preço de comercialização, beleza? Então todos esses fatores devem ser considerados na hora de você verificar o preço de mercado do cacau. E agora, atualizando nosso gráfico do cacau, no dia 26 de novembro, uma alta nos preços, colocando aqui R$60 o quilo da amêndoa. E me fala aqui embaixo nos comentários como é que está o preço do cacau aí na sua região, aí na sua cidade. E galera, então vamos à última cultura, que essa sim está me deixando bem curioso. Estou achando bem interessante o comportamento dos preços do açaí. Pessoal, nós estamos numa época que a oferta de frutos deveria ser relativamente maior, tá? Ou seja, época de safra. Se a gente observar os gráficos do comportamento da colheita de frutos do açaí, a gente vai observar o seguinte. Eu preparei esse gráfico para mostrar para vocês, ó. De janeiro a dezembro, né? Produção aqui ao lado, e você observa que a produção ela começa a aumentar fortemente ali entre julho, agosto e setembro, né? Aumenta bastante. E ela permanece alta até novembro, quando há uma redução. E cai drasticamente entre dezembro e janeiro. 70 a 80% dos frutos colhidos são colhidos nessa época. Sendo que esse gráfico talvez já esteja um pouco obsoleto. Hoje, talvez já tenhamos no mercado do açaí uma distribuição um pouco melhor entre os dois semestres. Mas por enquanto, para fins didáticos, bora considerar que essa aqui ainda é a realidade do açaí no mercado, né? Então, olha só. Nessa época agora, já que a oferta de frutos está bem maior, teoricamente, nós deveríamos observar uma queda bem grande, bem drástica nos preços. Assim como aconteceu em um ano típico, como por exemplo em 2023, aonde a gente observa aqui, ó, nesse gráfico que eu separei da Conab, esse no caso 2023, que mostra ó, um pico de preço lá entre março e abril, justamente por causa do auge da entre-safra, da menor oferta de frutos no ano, e lá por volta de setembro a outubro, os menores patamares de preços, né? Se a gente voltar em 2022, a mesma coisa. Se a gente voltar em 2021, a mesma coisa. Né? Temos aí uma disparidade bem grande entre safra e entre-safra. E se a gente observar de 2024, nós também observamos a mesma coisa. Temos ali um pico de preço durante o período de entre-safra e uma queda bem grande se comparado a esse preço do início do ano, sendo praticado no período de safra. Essa diferença de preços entre o período de safra e entre-safra tem se mantido normal como todos os anos. Porém, o que tem sido bem diferente é a disparidade de preço praticado agora, em novembro de 2024, se comparado a novembro ou mesmo outubro de 2023. A disparidade é muito grande. Para você ter uma ideia, atualmente o preço da lata do açaí está na casa dos R$65, né? Ou seja, a tela R$130. Enquanto que no ano passado, nessa mesma época, o preço da lata estava na casa dos R$45 a R$47. Ou seja, a tela naquela época estava entre R$90 e R$95. É uma disparidade bem grande, percebe? R$45 ano passado, nessa mesma época, e hoje R$65. Uma diferença média de R$20 no preço da lata, praticado entre 2 anos consecutivos. Realmente é uma disparidade muito grande de preços. E pessoal, isso tem acontecido justamente por conta da estiagem. Eu não sei como que está por aí, mas aqui na nossa região a estiagem tem sido bem forte. A estiagem, que é a falta de chuvas, tem provocado a redução na oferta de frutos. Não só por conta de que os açaizeiros literalmente têm morrido em vários locais. Tanto é que em plantios, em pomares comerciais, onde não se tem irrigação, praticamente você condenou o seu plantio de açaí. Ele não sobreviveu à época de estiagem. E caso ele tenha sobrevivido, os seus frutos não vingaram. Isso porque mesmo os frutos que já estavam em formação foram abortados. A queda prematura do fruto antes da maturação completa é um sintoma muito grande, muito evidente da falta de água necessária para que aqueles frutos sejam mantidos até a sua maturação completa. Além disso, tem o fator temperatura, que quando se mantém muito alta, aliado à umidade baixa, a polinização não é efetiva, porque estruturas como, por exemplo, o tubo polínico não conseguem chegar onde deve, promovendo a fecundação da sua flor.
E aí, o fruto não se forma. Enfim, tem vários fatores atrelados à estiagem, a falta de água provocando a redução na oferta de frutos agora nessa época, muito maior do que aquela esperada, já que estamos na época, teoricamente, de safra, a maior oferta de frutos no ano. No começo desse ano, nós tivemos preços realmente bem altos, preços históricos, que viraram reportagem em tudo quanto é canto. E é muito provável que agora, nesse próximo semestre, na época de entre safra, nós tenhamos uns preços maiores ainda, em decorrência da estiagem, que tem se mostrado presente e bem intensa, trazendo consequências negativas ao açaí desde o ano passado, né? Desde 2023. Bora ver como é que vai se comportar agora em 2025. Para aqueles que estão conseguindo colher seus frutos, como a gente, por exemplo, estamos aproveitando os bons preços praticados nessa época. Então, atualizando nosso gráfico para hoje, 26 de novembro, o preço de R$ 65,00 a lata de 14 quilos do açaí. Me fala aqui embaixo como é que estão os preços do açaí na sua região, na sua cidade. E claro, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu gostei aqui embaixo e claro, se inscrever no canal. Vídeos como esse saem todas as semanas por aqui. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.